Personae. Just people. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, tá em todo lugar, né? Por que é tão difícil para as pessoas simplesmente conviverem? Especialmente quando o assunto é política, moralidade. Para investigar isso, a gente vai usar umas ideias de A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. É um livro que tenta, assim, entender a psicologia por trás do que a gente acredita e, claro, das divisões que separam tanto a gente. Isso, e tem aquela frase famosa do Rodney King, né? Será que podemos todos conviver? O Haidt usa isso como ponto de partida. Exato. A nossa ideia aqui é tentar desvendar por que é que a gente se separa tão fácil em grupos. Grupos até hostis, né? E entender melhor essa tal mente moralista. Ela conecta alguns, mas afasta outros. Perfeito. E a tese central do livro é um pouco contra o senso comum, sabe? Essa dificuldade de conviver talvez não seja um defeito. Não. Como assim? Pode ser uma característica nossa moldada pela evolução. Nossas mentes, elas foram feitas para a moralidade. Só que essa mesma moralidade, olha que paradoxo, muitas vezes é o que divide a gente. Vamos explorar como isso funciona. Certo, então vamos. Vamos desembrulhar essa ideia. O Haidt começa com uma metáfora que eu achei bem visual. A mente dividida. Tem o elefante. Que são os processos automáticos, a intuição, a emoção mais bruta, né? Aquela coisa instantânea. Isso. E tem o condutor, que seria o raciocínio, a análise mais consciente. A grande pergunta é, quem está no comando aí? O elefante ou o condutor? Então, diferente do que muita gente pensa, tipo Platão, que queria a razão mandando em tudo, o Haidt meio que segue o David Hume. Ele argumenta que o condutor, que é a razão, Sim. geralmente está a serviço do elefante, da intuição. O nosso raciocínio moral, na maioria das vezes, ele não é um cientista buscando a verdade, sabe? Ele é mais um advogado. Um advogado. Defendendo uma posição que a intuição já tomou. É o que ele chama de justificação pós-hoc. A gente cria o argumento depois de já ter a sensação do que é certo ou errado. Ah, entendi. Então inverte a lógica que a gente costuma pensar, de que a razão guia a moral. Para Haidt, a intuição que guia e a razão vai atrás. Exatamente. É aquela nossa reação visceral. O elefante já decidiu, isso é errado, antes mesmo da razão conseguir montar um caso lógico para isso. Faz sentido. E ele ilustra isso com os exemplos bem provocadores. São as violações inofensivas de tabus. Ah, eu li sobre isso. Aquela história da família que come o cachorro que morreu. Essa mesma. Ou o caso do homem que faz sexo com uma galinha morta antes de cozinhar. São cenários hipotéticos, claro. Ninguém é prejudicado diretamente, não tem vítima. Mas a reação é forte, né? Muito forte. Muita gente sente na hora uma repulsa, acha aquilo profundamente errado, mas aí, na hora de explicar o porquê, com base em dano ou injustiça, a pessoa trava. Fica sem palavras. É a tal da perplexidade moral, o moral dumbfounding. A intuição grita, errado, mas a razão fica meio... não sei bem porquê. E essa dinâmica toda, ela deve explicar por que é tão difícil, né? Tentar mudar a opinião de alguém só com argumento lógico, com fatos. Com certeza, porque se o elefante, a intuição, já decidiu ir para um lado, o condutor, a razão, vai se esforçar para achar justificativa para aquele caminho e vai ignorar ou minimizar o que vai contra. É como um advogado defendendo o cliente a todo custo. Alguém, em questões morais, não adianta só apresentar os fatos para o condutor. Tem que falar com o elefante. Falar com o elefante, apelar para as intuições, para as emoções da outra pessoa. Isso. Encontrar um jeito de tocar naquilo que a pessoa sente que é certo ou errado. Entendi. Seguindo essa linha, o Haidt também questiona outra ideia muito comum, a de que moralidade é só sobre evitar dano e ser justo. Ele diz que essa visão é meio... limitada. Principalmente quando a gente olha para fora das sociedades que ele chama de weird. Weird. Isso é um acrônimo, né? Ocidental, educada, Industrializada. rica e democrática. O ponto dele
é que a maior parte da pesquisa em psicologia foi feita com gente desse grupo específico. Que é uma minoria no mundo, na verdade. Exatamente. E aí a psicologia acabou tendo uma visão meio estreita da moralidade humana, focando demais em dano e justiça individual, que são super importantes nessas culturas weird, mas talvez não tanto em outras. Ok. Então, saindo desse mundinho weird, a coisa fica mais complexa. A paisagem moral se amplia. Se amplia e muito. É aí que entra a teoria das fundações morais. Haidt propõe que a nossa mente moral é tipo uma língua. Mas em vez de só doce e salgado, Tem mais sabores. teria pelo menos 6 sabores, ou fundações básicas. Primeiro, cuidado-dano, que é a nossa sensibilidade ao sofrimento alheio. Depois, equidade e trapaça, ligado à justiça, direitos, reciprocidade. Certo. Aí vem lealdade e traição, que tem a ver com o grupo, patriotismo, se sacrificar pelo time, sabe? Autoridade e subversão, ligado à estrutura social, tradição, respeito à autoridade legítima. Ok, 4. A quinta é santidade e degradação. Essa é baseada em noções de pureza, nojo. Trata certas coisas como sagradas ou, ao contrário, profanas. E a sexta que ele adicionou depois é liberdade e opressão. Liberdade e opressão. Seria a resistência contra a dominação, coerção? Isso mesmo. A ideia é que essas 6 fundações são respostas que evoluíram para a gente lidar com desafios da vida em sociedade. Dá para pensar em exemplos rápidos para cada uma, né? Cuidado, é fácil. Ver alguém machucado. Equidade. Sentir que algo foi injusto. Lealdade. Orgulho do time, da nação. Odiar um traidor. Perfeito. Autoridade. O respeito por certas figuras, instituições. Santidade. Talvez aquela repulsa que você falou, tipo profanar algo sagrado, ou até o exemplo da galinha. Exatamente. A santidade pega essa intuição de que certas coisas são puras, intocáveis, e outras podem nos contaminar, degradar, mesmo sem causar dano óbvio. E a liberdade seria nossa bronca contra quem tenta mandar na gente sem direito. Isso. E o ponto-chave aqui, olha só, é a variação. É como um chefe de cozinha. Ele não usa só sal e pimenta, né? Mas há vários temperos. Exato. Diferentes culturas, diferentes grupos políticos, eles constroem suas matrizes morais usando essas 6 fundações, mas em proporções diferentes. Enfatizam mais umas que outras. Ah, e aí a gente chega na política. Como isso explica a divisão, por exemplo, entre liberais e conservadores aqui no Brasil ou em outros lugares? Bom, a pesquisa que o Haidt e os colegas fizeram com milhares de pessoas lá no site yourmorals.org mostrou uns padrões bem claros. Pessoas que se identificam mais como liberais ou progressistas, Sim. elas tendem a dar uma importância muito grande, primordial mesmo, para as fundações de cuidado-dano e equidade trapaça. Faz sentido, pensando nas pautas de justiça social, direitos humanos. Exato. E a liberdade também é super valorizada por eles, mas muitas vezes é a liberdade da opressão, a luta para libertar grupos oprimidos. Ok. E os conservadores, como eles se encaixam nisso? Já os conservadores, eles tendem a dar um peso mais equilibrado, vamos dizer, a todas as 6 fundações. Todas elas. Sim, eles valorizam cuidado e equidade, claro, mas também dão uma importância bem grande, às vezes até maior, para lealdade e traição. Tipo, nacionalismo, coesão do grupo. Isso. E também autoridade e subversão, respeito pela tradição, pela ordem, pelas instituições e santidade e degradação, que entra em preocupações com pureza moral, decência, valores tradicionais. E a liberdade para eles? Também é central. Mas muitas vezes é a liberdade de interferência, principalmente do governo, defender a autonomia, a livre iniciativa, contra a coerção estatal. Não é que um lado seja mais moral que o outro. É mais que eles usam bússolas morais diferentes, calibradas de um jeito diferente. Exatamente essa a ideia. É como se falassem dialetos morais distintos. Os dois lados podem ter convicções morais super fortes, mas elas vêm de preocupações diferentes. O que é central para um pode ser secundário para o outro, ou até irrelevante.
E isso não é só baseado em questionário, né? Você mencionou outras evidências. Sim, sim. Haidt cita vários estudos, por exemplo, análise de sermões em igrejas mais liberais e mais conservadoras. O que eles acharam? Nas mais liberais, muita ênfase em justiça social, cuidado com os necessitados. Nas conservadoras, mais foco em obediência, tradição, comunidade, moralidade individual. Tem até estudos que sugerem preferências diferentes por raças de cachorro. Sério? Cachorro correlacionando com traços que cada grupo valoriza, e tem pesquisa com EEG, eletroencefalograma. No cérebro mesmo. Isso, mostrando que os cérebros de liberais e conservadores reagem diferente quase na hora a palavras ou frases com carga moral ligada a fundações diferentes. É uma reação muito rápida. Uau! Isso ajuda muito a entender a dificuldade de comunicação, né? Parece que a gente está falando línguas diferentes mesmo. Totalmente, e isso leva ao que o Haidt chama de uma possível vantagem conservadora na comunicação política. Vantagem? Como assim? Por acionarem um espectro moral mais amplo, sabe? Usando mais temperos, as narrativas conservadoras às vezes conseguem ressoar com um conjunto maior de intuições morais na população em geral. Entendi. Enquanto a narrativa liberal foca muito em vítimas de injustiça, opressão, apelando forte para o cuidado e para a liberdade da opressão. A narrativa conservadora muitas vezes mobiliza outras preocupações, ameaças à ordem, à segurança do grupo, aos valores, ativando lealdade, autoridade, santidade, além do cuidado e da equidade. E essa diferença no paladar moral também explicaria por que, às vezes, um lado tem dificuldade até de entender o outro. Sim, ele cita estudos onde pediram para liberais responderem questionários como se fossem conservadores. E eles consistentemente subestimaram o quanto os conservadores valorizam lealdade, autoridade e santidade. Tinham dificuldade em simular aquela mentalidade moral. Faz sentido. Bom, seguindo essa linha, o Haidt traz outro conceito que eu achei bem curioso, que ele pega do Émile Durkheim, a ideia do homo duplex. O que é isso? Ah, sim. Durkheim sugeriu que nós somos seres de natureza dupla. Na maior parte do tempo, a gente vive no nível profano, focados nos nossos interesses, competindo, cooperando de forma mais pragmática. O lado mais individualista. Isso. Haidt compara isso com o comportamento dos chimpanzés. Seríamos 90% do tempo assim, mas de vez em quando a gente tem a capacidade de Transcender. Sair desse nível individual e entrar no sagrado. Se sentir parte de algo maior que nós mesmos. Um grupo coeso, unido, como abelhas numa colmeia. Seriam os outros 10% do tempo. Então somos homo duplex. 90% chimpanzé, egoísta 10%, abelha grupalista. É isso. Essa é a metáfora dele. Somos as duas coisas. E qual a implicação disso para nossa convivência, para a moralidade? A implicação é enorme. Para entender a gente direito, Haidt argumenta que precisamos levar a sério a seleção de grupo. Seleção de grupo. Isso é meio controverso na biologia, né? É, um pouco. Mas para Haidt é fundamental. Ele acha que a competição entre grupos ao longo da nossa evolução foi uma força muito poderosa e que essa competição instalou na gente uma espécie de interruptor da colmeia. Um interruptor da colmeia. Gostei do nome. Como funciona isso? É uma metáfora, claro, para descrever nossa capacidade de, em certas situações, desligar um pouco o foco no eu e agir de forma altruísta, coordenada pelo bem do nosso grupo. Então não somos só egoístas. Temos essa capacidade de nos fundir com o grupo. Exatamente. Uma capacidade latente. Agir como células de um organismo maior. Especialmente quando a gente percebe que nosso grupo está competindo com outro. Interessante. E o que ativa esse interruptor? Como a gente passa do modo chimpanzé para o modo abelha? Haidt descreve várias chaves. Uma delas é a experiência de admiração, de maravilhamento. Em inglês, sabe? Diante da natureza imensa, por exemplo. Isso pode diminuir o nosso senso do eu. Faz sentido. Outra chave muito poderosa é o movimento sincronizado. Marchar junto, cantar junto, dançar junto. Tipo torcida de futebol? Show!
Ritual religioso? Exatamente, pensa na energia de uma torcida no estádio, um coral cantando, até uma rave. Esses rituais parecem fundir as pessoas numa unidade só. Que massa! Ele também menciona que algumas substâncias, tipo a psilocibina dos cogumelos mágicos, podem induzir experiências de dissolução do ego, de conexão profunda, e hormônios como a ocitocina também parecem ajudar no vínculo, no altruísmo. A ocitocina, o hormônio do amor? Mas tem um detalhe. Os estudos sugerem que o efeito dela é mais paroquial. Paroquial? Como assim? Fortalece os laços dentro do grupo, mas não necessariamente com quem é de fora. Pode até aumentar a hostilidade com outros grupos. Entendi. E a religião entra onde nisso tudo? A religião é central para o Heidegger aqui, mas ele olha para ela de um jeito diferente. Seguindo Durkheim de novo, ele argumenta que a função principal da religião, evolutivamente falando, não é tanto dar explicações sobre o mundo. Ou sobre o sobrenatural? Nem tanto. A função principal seria unir as pessoas, criar comunidades morais coesas. As práticas religiosas, os rituais, os cantos, as reuniões seriam como tecnologias sociais. Tecnologias para quê? Para acionar o interruptor da colmeia, para suprimir o egoísmo e fazer o pessoal cooperar dentro do grupo. O modelo seria, primeiro, pertencer ao grupo, depois, fazer os rituais e só então crer nas doutrinas. A crença vem por último. Em parte, sim. As crenças ajudariam a justificar e reforçar aquela experiência de pertencer, de transcendência coletiva. A religião funcionaria quase como um esporte coletivo. Aumenta a coesão e a força do grupo para competir. Isso ajuda a entender a força das comunidades religiosas. E talvez os conflitos entre elas também. Exatamente. Ok. Então, voltando para a pergunta inicial, né? A do Rodney King. Podemos conviver. E pensando na polarização toda que a gente vê, como esse entendimento todo do elefante, das fundações, do interruptor da colmeia, ajuda a gente a pensar em como conviver melhor? Bom, aí o Hayek introduz outro conceito importante, o de capital moral. Capital moral. O que seria isso? Parecido com capital social, que são as redes de confiança, né? O capital moral seriam os recursos que sustentam uma comunidade moral. Valores compartilhados, virtudes que as pessoas praticam, normas sociais que todo mundo internaliza, instituições que promovem confiança e punem quem trapaceia. Certo. É o que permite a cooperação funcionar. Exatamente. É essencial para a cooperação em larga escala, para controlar o egoísmo que pode destruir o grupo. O problema é que liberais e conservadores tendem a ter visões diferentes sobre o que forma esse capital moral e sobre como criar e manter ele. E como seriam essas visões diferentes? O Heidegger propõe algum tipo de equilíbrio? Tipo um yin e yang entre as visões? Sim, ele usa essa imagem do yin e yang. Ele argumenta que as duas perspectivas, a liberal e a conservadora, trazem sabedorias morais que são essenciais, mas que se complementam. Como assim? O liberalismo, com aquele foco forte no cuidado com as vítimas, na equidade, na denúncia da opressão, na busca por mudança para criar uma sociedade mais justa, ele traz insights cruciais sobre como proteger os indivíduos e corrigir injustiças. Ok, esse é o lado liberal. E o conservador? O conservadorismo, com a ênfase na lealdade ao grupo, no respeito pela autoridade legítima, pela tradição, na preservação das instituições que geram capital moral, família, comunidade, religião, e na valorização da santidade, da ordem. Ele traz insights também cruciais sobre como criar e manter sociedades estáveis cooperativas. E a liberdade entra nos dois? Sim, as duas valorizam a liberdade, embora interpretem de jeitos um pouco diferentes, como a gente viu. Mas imagino que cada lado tenha seus pontos cegos, né? Com certeza. Haidt sugere que os liberais, por focarem tanto no indivíduo e no cuidado da equidade, às vezes podem subestimar a importância do capital moral e daquelas fundações que unem os grupos. Lealdade, autoridade e santidade. Podem acabar enfraquecendo estruturas sociais importantes, mesmo sem querer. E os conservadores? Qual seria o ponto cego deles? Os conservadores, por enfatizarem a ordem e a tradição,
podem ficar resistentes a mudanças que são necessárias. Podem ser meio insensíveis a certos tipos de sofrimento ou injustiça, especialmente fora do grupo deles. E podem acabar defendendo instituições ou práticas que já não servem mais ou que perpetuam desigualdades. Então, precisa dos dois. Haidt cita o filósofo John Stuart Mill para dizer que sim. Uma sociedade saudável provavelmente precisa dessa tensão dinâmica, das forças da mudança, geralmente puxadas pelos liberais, e das forças da estabilidade, geralmente defendidas pelos conservadores. Faz sentido. Então, para a gente amarrar as ideias centrais que a gente tirou de A Mente Moralista. Primeiro, a nossa intuição moral, o elefante, geralmente manda, e a razão, o condutor, vem depois para justificar. Isso. A razão é mais relações públicas. Segundo, a moralidade é mais complexa do que só dano e justiça. Tem pelo menos 6 fundações psicológicas. Cuidado, equidade, lealdade, autoridade, santidade e liberdade. Terceiro, as diferenças políticas, tipo liberais versus conservadores, refletem, em parte, como cada grupo prioriza e equilibra essas fundações. Falam dialetos morais diferentes. E quarto, a gente tem essa capacidade incrível para o grupismo, o tal do interruptor da colmeia, que permite transcender o egoísmo e agir junto. Essencial para a cooperação, mas também para o conflito entre grupos. Exatamente. E é importante frisar uma coisa. Entender essas diferentes paisagens morais não quer dizer concordar com elas, nem validar tudo. Não é passar pano, né? De jeito nenhum. O objetivo principal, como o Haidt coloca, é tentar reduzir a demonização, a incompreensão mútua. É tentar enxergar que talvez a pessoa do outro lado não seja só ignorante ou má. Que ela pode estar respondendo a preocupações morais que são reais para ela, mesmo sendo diferentes das nossas. Exato. Perceber que existe uma lógica moral ali, mesmo que pareça estranha pra gente, pode ser o primeiro passo para ter conversas menos inflamadas, mais construtivas. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve, né? Como que essa compreensão da nossa psicologia moral, do nosso elefante, das nossas várias fundações, da nossa capacidade de virar abelha, como isso poderia mudar o jeito que a gente lida com discordâncias? É uma boa pergunta. Será que reconhecer o elefante em nós e nos outros poderia levar a diálogos mais eficazes, mesmo nesse mundo tão polarizado? E qual dessas 6 fundações, cuidado, equidade, lealdade, autoridade, santidade e liberdade, qual delas parece ressoar mais forte na experiência de vida de cada um? E como isso pode estar moldando a visão de um mundo? Personae. Just people.